Bom, esse aqui é a questão de circuitos elétricos do Enem 2020. Essa questão ela fala o seguinte: um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em uma tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operem em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohm para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor de tensão associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ ou 10.000 ohm. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento de 9 ohm deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Então, o que a questão aqui ela está pedindo? Ela está pedindo o seguinte: ele está falando que uma certa pessoa tem um equipamento de 9 volts e ele quer interligar esse equipamento de 9 volts aqui nesse circuito, entre esses pontos aqui, tá? E ele quer saber em qual desses pontos eu vou conectar o meu equipamento de 9 volts. Então, eu sei que do ponto A até o ponto E, tá vendo aqui, ó, eu tenho uma tensão de 12 volts. Então, eu já sei que eu não posso colocar o meu equipamento entre o ponto A e o ponto E, porque eu tenho 12 volts. Se você colocar um equipamento de 9 volts, você vai queimar ele, né? Então, você tem que colocar um equipamento de 9 volts entre os pontos que possuem uma tensão de 9 volts, certo? Então, entre A e E, já não pode, certo? Então, perceba que eu tenho aqui um circuito em série. Qual a característica de um circuito série? Em circuito série, a corrente é a mesma e as tensões vão caindo, se dividindo nesse circuito. Então, daqui para cá eu tenho 12 volts. Mas depois que eu passar por cima desse resistor, daqui para cá eu já não tenho mais 12. Já diminuiu, caiu. Teve uma queda de tensão, certo? Então, essa queda de tensão é que a gente vai saber em primeiro lugar, certo? Qual a queda de tensão em cima de cada um desses resistores? Então, como todos são de 100 ohm, calculando para um, já vou calcular para todo mundo, certo? Então, primeiramente, o que é que eu tenho que saber aqui? Para mim calcular a queda de tensão em cima de um resistor, eu vou usar a lei de Ohm, né? Então, a lei de Ohm diz o seguinte, né? Que a tensão, ela é igual a resistência vezes a corrente. Bom, a queda de tensão é o que eu quero saber. A resistência, eu sei, ela é 100 ohm, mas a corrente eu não sei. Bom, a corrente, como é circuito série, como eu já falei, ela é a mesma para o circuito inteiro. Então, para eu descobrir essa corrente, eu vou ter que achar o circuito equivalente desse circuito grandão aí. Então, o circuito equivalente vai ser o seguinte: ele vai ser uma fonte de tensão, mais ou menos aqui, e eu vou ter um resistor equivalente. Então, vou ter a minha tensão de 12 volts e vou ter o REC, a resistência equivalente. Bom, para mim calcular a resistência equivalente, como está em série, é só somar todo mundo, né? Então, 100 mais 100 mais 100 mais 100, 4 vezes 100, 400. Bom, agora eu quero achar a corrente, muito simples, aplico a boa e velha lei de Ohm. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu quero saber quem é a corrente, né? Desse circuito aqui como um todo. Eu já resumi ele em uma fonte de tensão em série com uma resistência. Então, a tensão eu tenho que é 12, a resistência eu tenho que é 400 e a corrente eu quero achar. Então, 12, 400 vem dividindo. Então, a nossa corrente aqui vai ser 0,03 ampere, tá? Se você multiplicar isso aqui por 1000, aí você vai ter o seguinte, você vai andar para frente aqui 3 casas, 1, 2, 3. Você vai ter 30 miliampere, certo?
Ok, agora eu já sei o valor da corrente. Eu vou escrever por extenso aqui, 0,03. Então a queda de tensão aqui em cima, tá, vai ser 3 volts. Tá? Então a tensão em cima desse resistor bem aqui, ó, vai ser 3 volts. Tá? Como todos os resistores têm o mesmo valor, então em todos esses resistores eu tenho uma queda de tensão de 3 volts, né? Tá tudo feio aqui, mas dá para entender. Então, o que quer dizer? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Ou seja, você vai caindo aqui, ó. Daqui para cá eu tenho 12. Então, daqui para cá eu tenho 9. Tá vendo? Daqui para cá eu tenho 9 volts. Certo? Bom, a corrente, a gente normalmente define o sentido dela como sendo do mais para o menos, do maior potencial para o menor potencial, tá? Corrente convencional. Ok, gente, então essa é a queda de tensão, certo? Então eu sei que em cima de cada resistor vai tendo uma queda de tensão de 3 em 3 volts. De onde para onde eu vou ter 9 aqui? Tá? Do B para o E eu vou ter 9, tá? Porque eu tenho 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Do A pro D também eu vou ter 9. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Ok. Mas o que vai definir o ponto aqui, a questão, vai ser a corrente no equipamento. A gente já viu que a corrente total do circuito vai ser 30 mA, mas eu quero saber qual vai ser a corrente no circuito, no equipamento, certo? Qual a corrente no equipamento? Então, eu vou usar novamente a lei de Ohm, certo? Tensão, resistência vezes a corrente. A tensão no equipamento é 9 volts e a resistência no equipamento, a questão fala que é 10K ou 10.000 ohm vezes a corrente, certo? Vezes a corrente. Então, aqui vai ser o seguinte, para mim descobrir a corrente, eu vou fazer isso aqui, ó. Pega esse 10.000, passa dividindo. Então, o valor da nossa corrente aqui vai ser 0,0009. Ou eu posso reescrever isso aqui, né? Se eu multiplicar isso aqui por 1000, 1, 2, 3, 0,9 miliampere. Tá? Essa aqui vai ser a corrente do nosso circuito. Então, se a gente for olhar nas questões, a questão correta seria do caderno rosa. Essa questão é a 123. Seria a letra D. Seria a letra D. No caderno rosa, a letra D, ela tem essa opção, que entre B e a corrente de 0,9 miliampere. B e E. 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Então, entre B e E, eu tenho 9 volts e a corrente é 0,9 miliampere. Certinho? Então, essa é a resolução da questão do Enem.